Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta: por que seremos julgados pelas obras, se somos salvos pela graça? A fé é manifestada através das obras, a qual torna-se a nossa identidade cristã. Podemos distinguir entre um verdadeiro e falso profeta por meio das obras deles, porque pelos seus frutos os conhecereis. Por que seremos julgados pelas obras se somos salvos pela graça? Porque as obras revelam se nós realmente aceitamos a graça, pois a verdadeira graça nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. O servo do Senhor é salvo pela graça por meio da fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, conforme está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, aleluia, glória a Deus. As obras não são meios de alcançar o favor do Deus vivo, as quais nunca serão, porque as obras são apenas resultados de uma nova criatura que foi alcançada pela graça. Uma pessoa que aceita a graça de Jesus, ela vai se tornar parecida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O juízo é pelas obras, porque elas são as evidências que materializam a fé de cada pessoa salva em Cristo Jesus. As obras demonstram que realmente a pessoa aceitou a graça de Cristo. Se a graça que você recebeu não ajuda você a realizar as obras, você não recebeu a graça, porque a graça nos transforma em uma nova criatura para realizar as obras no reino de Deus, pois sem fé é impossível agradar ao Deus vivo. Os cristãos devem andar por fé, resplandecendo a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, aleluia, glória a Deus. Aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 14, versículo 23, aleluia, glória a Deus. A fé viva é autenticada pela produção de boas obras, pois não há antagonismo algum entre fé e obras,
porque ambas não são opostas, mas complementares e devem serem praticadas. Fé é a confiança absoluta no Deus vivo, crendo que Ele fez, faz e fará o que promete, e estará seguro, como também será bem-sucedido, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. As virtudes teologais são essencialmente sobrenaturais, que nos fazem agir bem em relação a Deus, pois são dons divinos que dirigem a Deus nos seus atos. A primeira das três virtudes teologais é a fé, a segunda é a esperança e a terceira é o amor, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Que são infundidas no homem com a graça santificadora, tornando capaz de viver em relação com a Trindade, que fundamentam e animam, caracterizando o agir moral do cristão, informando e vivificando as virtudes humanas ou morais para viver com prudência, justiça, fortaleza e temperança, as quais se fundam nas virtudes teologais, adaptando as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. As virtudes teologais são infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Refere-se ao penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. O Espírito Santo se torna presente, habitando naqueles servos do Senhor, fundamentando as virtudes teologais que são três: fé, esperança e caridade. Na fé adquirida em Jesus, acreditamos no Deus Criador, que é Pai, no Deus Salvador, que é Jesus Cristo, e no Deus Santificador, que é o Espírito Santo. Compreendemos que o Altíssimo é uno e trino, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, Mateus capítulo 28, versículo 19, e 2 aos Coríntios capítulo 13, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Cremos então que Deus é a verdade. A espiritualidade superficial, a ausência de integridade, a carência de perseverança e a insuficiência da compaixão para com o próximo são características que permeiam o caminho de muitos crentes nos dias de hoje, sendo necessário um aperfeiçoamento entre o relacionamento com Deus e o próximo, levando a compreender que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé,
o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. A fé, quando não produz frutos, é morta. Devemos realizar ação agindo com atitudes que acompanhem a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. A fé com as obras é viva e é eficaz, porque o crer teoricamente em Deus não significa muita coisa. Os demônios igualmente creem e estremecem diante do Altíssimo. Eles creem e sabem que Jesus é o Filho do Deus vivo. Entretanto, a confissão dos demônios não implica um compromisso de obediência a Deus. A fé não consiste em um discurso, mas em convicção autêntica, seguida da prática de obras de amor. O corpo sem o espírito é igual à fé sem obras, porque Deus não criou o ser humano com alma e espírito sem corpo, para amarmos somente a alma e o espírito, nem com corpo sem alma e espírito, para preocuparmos exclusivamente com seu bem-estar físico do corpo, nem tampouco um corpo, alma e espírito, para preocuparmos somente com um indivíduo, sem nos preocupar com a sociedade em que ele vive. É inconcebível a ideia de um corpo vivo sem o espírito e alma. Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como ser humano, o nosso próximo pode ser definido como um corpo, alma e espírito, em espírito na sociedade, porque sem alma e espírito o ser humano não é nada, porque está sem fôlego de vida. Só podemos ser considerados humanos quando as esferas espirituais, física e social estão inseparáveis. Assim como o corpo sem alma e espírito está morto, também a fé sem obra é morta. A fé deve ter ação concreta, crendo de todo o coração em Deus, fazendo obras de misericórdia com amor, honestidade e carinho ao próximo. Se não houver ação, a nossa fé estará morta, sepultada. Tudo não passará de argumentos sem vidas. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.